Ele era do Piauí. Vieram apanhar ele para ir para a guerra do Paraguai, viu? Era um filho dele, que era Simeão. Aí ele disse, olha, Simeão não vai, porque Simeão não sabe nada, quem vai é eu. Aí ele foi, lutou nessa guerra, até a hora que terminou, ele mais os companheiros. Aí lutaram nessa guerra, ele combatendo, até quando venceu, o Dom Pedro perguntou a ele, todos os companheiros e os outros e tudo, o que é que eles queriam, onde ele foi um? Ele diz, olha, eu quero uma terra para ficar, para filho e neto, enquanto existir da minha família, da minha geração. Félix José Rodrigues para nós foi um grande herói, porque ele era negro, ele era fugitivo. Quando ele fugiu da fazenda de meu senhor, ele foi habitar, ele se habitou no Oi d'Água do Buriti, no Parnaguá do Piauí. E ele foi para a Guerra do Paraguai, ajudou a vencer a guerra, terminou a guerra, ele veio para o Oi d'Água do Buriti, do Parnaguá do Piauí. Dom Pedro II mandou buscar ele para ver o que ele queria, né, em troca do serviço prestado da Guerra do Paraguai. E ele foi lá no tal Dom Pedro, quando chegou lá, que não era só ele, eram muitos, né? Que foi na hora da reunião para dizer o que queria, e aí uns pediram ouro, outros dinheiro, outros medalha, né? E ele exigiu uma terra. Só que Dom Pedro mandou ele escolher no Alto Goiás. Ele veio e escolheu essa área de terra, que é 12 léguas em quadro, na época, né? Os limites por serras e água, para que nunca acabasse esses limites. Ele veio, passou 6 meses escolhendo essa terra, terminou. Ele foi no Rio, né? Que o Dom Pedro tinha falado, quando ele escolheu essa terra, era para ele ir para Dom Pedro dar o documento da terra. Ele foi, Dom Pedro deu o documento. Chama-se Seis Maria, o nome do documento. Ele tirou terra no Jalapão, tirou em outro lugar, até tirou, mandou ele escolher no Alto Goiás, aonde ele escolhesse, aonde ele quisesse escolher, e aí escolheu aqui. São 12 léguas em quadro essa terra de Fele, do povo de Fele. Aí ele trouxe, reuniu todos os filhos e os irmãos dele. E ele falou, né, que agora ele tinha uma terra para toda a geração dele morar. E enquanto existisse um dessa geração, era o dono da terra. Quando ele veio, passou 6 meses aqui domando o lugar e plantando planta na divisa que ele queria. Inclusive a planta chama buriti. Ele fez um plantio de buriti. Um plantio de buriti aqui numa fazenda perto de Santa Teresa. Tem uma carreira de buriti plantada em fileira. Isso foi o serviço que ele fez. E a outra coisa, hoje todos os lugares aqui tem manga.
Mas essas mangas que existem aqui foi Felo que trouxe do Olho d'Água do Parnaguá, do Piauí. Aí chegaram, eles habitaram ali na Lagoa do Tocantins. Hoje é Lagoa do Tocantins, mas nós conhecemos lá por Lagoa de São Domingo. Era um sonho do Félix, que ele viesse, um dos filhos dele, viesse com sua família, para estar acomodando, chamando outras famílias para vir. Eu sou daqui. Meu pai, quando veio para aqui, estava com 15 anos. Ele com 15 anos. Ele veio para aqui em 1900. 1885. 1885. É. Que foi no tempo da Guerra do Paraguai, viu? Escrituraram a terra, que foi a primeira escritura que teve, que deve contar a verdade. Queimou numa casa na Aroeira, ali em Ribas. Aí esse documento foi queimado na fogo de uma casa, que as casas de primeiro, né, era a casa de capim, que nós chamamos, que é a casa de palha, não tinha nenhuma casa de telha. O que aconteceu que na Aroeira, eles estavam na Aroeira, aí agora as mulheres, que é as meninadas novas, pegou os pendão de cana e enfincava assim nas paredes, assim, ó. Que achavam bonito os pendão de cana. Aí uma passou com a lamparina, com a candeia de cera. E aí passou perto do pendão da cana e pegou fogo. Aí invadiu tudo e queimou o documento, que estava dentro da casa, na caixa. Aí queimou, passou muitos anos, ficou esse negócio aqui arquivado. No começo, as famílias aqui, o Félix pediu que era para fazer morar nesse pedaço de terra, mas cada um tinha que fazer seu lote fora, para fazer tipo uma chácara, né? Uma fazendinha. As pessoas não entenderam, vieram tudo para cá, esqueceram, e alguns esqueceram de fazer sua parte, seu pedacinho de chão fora. Fora daqui, desse turrão aqui, né? Aí com isso os fazendeiros tomaram de conta. Os primeiros invasores que chegou para aqui, nessa época, até as próprias mulheres tinham coragem. Tem a Joana Ferreira, que é a avó da mãe do meu marido. Chegou um homem ali na terra que era nossa, né? Assim, porque era dentro do território. Chegou lá e ela foi lá e falou, Chico Gama, você está fazendo casa aqui, essa terra não é sua não, essa terra é minha. Essa terra pertence a nós, não é você não. Aí quer você para querer proibir que nós façamos casa aqui, Joana Ferreira. Você não faz casa aqui não. Aí ele teimou, fez a casona de 10 metros de comprimento por 6 de largura, casona grande. Aí foi buscar mudança. E ela, no que ele foi buscar mudança, ela chamou só os filhos dela, só os filhos. E foi lá, e meteu o machado na surquia da casa, derrubou tudinho, cortou a surquia, a casona viajou, caiu. Quando ele chegou com a mudança, a casa estava derrubada. Se desse tempo as mulheres e os homens tivessem encorajado com todos que entravam para aqui, talvez hoje nós não tá do jeito que nós estamos.
30 anos atrás, em 1986, 87, visitando aqui a região, um padre chamado Hilário Pandolfi, e conheceu um grupo de pessoas negras e que viviam isolados numa região perto de Santa Teresa, que chamava Barra da Aroeira, e pediu se o Dom Celso Bispo, que era representante dessa região, pudesse mandar alguém para ver, porque eles estavam passando uma situação difícil, onde estava perdendo a identidade. O bispo falou assim: você topa ir lá? Aí você extrai tudo que você souber de lá, para nós articularmos aqui com os bispos, com o sindicato, com o Movimento Sem Terra, ver como é, o que está acontecendo. E eu fui. Quando eles falavam o documento, eles falavam com muito orgulho, principalmente o seu Hilário. Hilário tinha 86 anos, com uma lucidez de novo, o seu Adão, que era o curandeiro, o Jacob, todos eles sabiam, falavam. Eles falavam o seguinte: o documento era uma folha grande, pela forma dele falar, parece A4 dobrada, duas assim grandes, papel grosso, e ela tinha borda, toda tinha parecido de ouro e escrita com nome de ouro. Terra foi dada para Félix José Rodrigues, como herança por ter lutado na Guerra do Paraguai. E a terra é para sua usos e frutos. Muitas coisas que o Félix trouxe, as pessoas já desrespeitou, não está mais respeitando. Porque uma das coisas que ele sempre falava, né? Que essa terra era proibido, compra e venda. Essa terra é para o povo morar, os que pertenciam à terra. Em 1950, como as casas eram todas de madeira, todas de palhas, e alguma de estoque, houve um grande incêndio. E o documento pegou fogo. Ao pegar fogo, os mais antigos ficaram muito receosos. E aí foram conversando com um bispo na época era um outro bispo, do Nodai, ficou sabendo que aqui vinha um candidato a presidente da República, Eduardo Gomes, que era da Força Aérea, que parava o avião aqui. Aqui tinha aeroporto, Porto Nacional. Lá pertencia a Porto, né? E ele veio para cá, através do bispo e das freiras. O Horácio contou, falou: olha, está acontecendo o seguinte, o nosso documento pegou fogo e queremos que o senhor ajude para nós. O senhor é do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro. E ele falou: tudo bem, eu vou conseguir. Meu avô chamava-se Manuel Maroto, é o que foi mais o Jacob buscar a segunda via desse documento em Rio de Janeiro. Andaram 6 meses de a pé, indo para resolver essas coisas. O Manuel Maroto foi em 50. Em 50 que ele foi buscar a segunda via do documento. Aí passou 6 meses, indo daqui para o Rio de Janeiro, o velho Jacó era cego, e Manuel Maroto, né, quem ia seguro no bastão, até foi lá. Chegou lá, ele foi, arrumou mais Eduardo Gomes e Jali Machado, que era irmão de Eduardo Gomes. A escritura, que é essa que está sumida, esconderam ela. Quando foi para vir, Brigadeiro Eduardo Gomes mandou deixar eles em Porto. Botaram eles dentro do avião, mandou deixar em Porto Nacional. E aí quando eles descessem lá em Porto, aí era para ir registrar essa escritura lá no castório. O brigadeiro falou para o meu avô que esse documento não era para ele ceder para ninguém. Era só da mão dele para a mão de algumas pessoas igual eles, que era autoridade, para saber o que tinha que resolver. E aí quando chegaram, aconteceu esse tipo de tragédia, né? Que levaram o documento e ficou na mão de quem não era para ficar o documento. Ficou na mão de quem? Do doutor Hermano. O doutor Hermano, nesse tempo, era uma autoridade de Porto Nacional. Era aquela pessoa que era responsável pelos cartórios para registrar os documentos, né, de terra. Aí ele pôs a mão na escritura e correu de porta adentro.
E ele escondeu a escritura. Porque ele já estava combinado com todos os fazendeiros da época para fazer dessa forma. Nós aqui, muitos, têm uma grande revolta por causa disso. Porque se fosse nós que tivesse dado fim nesse documento, se fosse a família Rodrigues, se fosse os negros da Barra que tivesse dado o fim, eu sei que nós tínhamos de parar de trás das grades, feliz se nós tivéssemos escapado com a vida. Mas porque foi ele até hoje, passa na internet, que nós temos o direito da terra, mas nós não vamos receber a terra porque o nosso documento foi queimado. Por que que não fala que doutor Hermano foi quem tomou o documento? O documento veio para cá porque aqui tinha um procurador, um promotor de justiça. Esse promotor, depois de algumas interrogações em cima dele, o próprio padre Hilário Pandolfi, depois conversou com ele, e o próprio Hilário, antes de morrer, que foi embora e não voltou mais para cá, ele falou, esse promotor da região falou assim, eu recebi o documento. Era um papel dizendo que eles eram dono da terra. E aí, o que o senhor fez? Eles eram um moco. Morava lá, isolado, não vinha para cá, pior do que índio. E para que eles iam servir disso? E o senhor não deu entrar no cartório? Não. O que o senhor fez? Anulei. Mas o senhor sabe o crime que o senhor cometeu? Não cometi crime nenhum. Ele falava assim. Que eu queria que, se existisse justiça na face da terra, fazer com que ele devolvesse o nosso documento. Se ele já morreu, mas ele tem filho. Se às vezes os filhos já morreu, mas ele deixou neto. Então esse procurador foi uma base, uma coisa muito forte para mostrar que eles perderam a área todinha. E depois eu comecei a buscar onde estavam os documentos reais, contando as crônicas da guerra, o que aconteceu, como aconteceu, mas aí a resposta foi uma só. Todo o documento de Dom Pedro, um acordo entre Brasil e Portugal, foi levado para Portugal. Tem que procurar tudo lá. E tem um livro, pessoas viram esse livro, onde todos que lutaram e o que ganhou. Uns ganharam joias, ou pedras preciosas, outros ganharam terra, está o nome. E o Félix, vocês falaram bem claro, ganhou um prêmio maior que os outros, por ele ter feito alguma coisa que nós não sabemos o que foi. Eles falaram que o Félix ganhou um prêmio melhor que outros. Eu vim conhecer essa farda quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu não sabia o significado dela. Aí, através do tempo, ela foi me contando da onde que tinha vindo aquela farda. E eu pedi para ela para me guardar. Minha avó, o nome dela era Ana Rosa, que era mulher do Lúcio José Rodrigues, e ela era filha do Jacob. Aí eu pedi para ela. Essa farda é uma relíquia que o Félix deixou. A gente acreditamos, já comprovamos que foi uma relíquia que ele deixou, né? Que ele trouxe como lembrança e como prova, né? Lá da Guerra do Paraguai. Existem cálculos feitos por historiadores aí que indicam que em torno de 10% do efetivo real do exército que foi para a guerra
eram de ex-escravos que foram libertos para substituírem alguém que tinha sido convocado. Pela legislação da época, alguém que fosse convocado podia enviar um substituto. O sujeito pagava para alguém ir no lugar dele. Ou então o irmão que era mais novo, ou, enfim, por questões familiares, substituía o outro. E um dos substitutos possíveis era você enviar um escravo. Agora, o escravo, como escravo, não podia ir. Quer dizer, ele tinha que ser liberto e aceitar ir para a guerra. Então, na verdade, não são os escravos que vão para a guerra, são os ex-escravos, são os libertos para substituir aqueles que tinham sido convocados. Existia uma população negra liberta por vários motivos já, que era convocada. E existia ou que ia como voluntária exatamente com a perspectiva de no futuro ser premiado, com terras e tudo isso, né? Foram 12 companheiros, todos 12 voltaram. Tinha uma irmã dele que era uma virgem, ela dizia tudo que acontecia por lá e por aqui, que ela era adivinhona, viu? Uma virgem, dizia tudo. Quando recebeu um balaço lá, um homem, no dedo mindinho, ela diz, ô homem, fulano recebeu um balaço, só porque não fez do jeitinho que eu fiz, mas não tem nada não, ele não morre não. A promessa para todos os voluntários é que ganhariam terras em colônias militares, né? O que era uma colônia militar? Por exemplo, o interior de Santa Catarina, Mato Grosso, essas regiões de vazio demográfico, então, e que você tinha que consolidar a presença de brasileiros para, inclusive, consolidar a posse do território, né? Então, essa foi uma política do governo imperial. Também para feridos, mortos, teria pensões. Mas acontece que, terminada a guerra, você tem descrição de mutilados de guerra vivendo como mendigos no Rio de Janeiro, nas grandes cidades. As colônias agrícolas eram distantes, então também não havia interesse. Quem ia pegar terra no interior do Mato Grosso, do Amazonas, sem recurso nenhum, no final de contas era melhor talvez ficar no Rio de Janeiro mendicando, procurando alguma posição mínima, mas que você tinha acesso a comida e algumas coisas, do que ficar perdido no meio de uma região inóspita, etc. Então, na verdade, as promessas existiam legalmente, mas na prática, no final da guerra, poucas foram cumpridas, até onde se sabe, pelo menos. É algo, tal qual outros aspectos, é algo que merece estudos mais aprofundados em arquivos, etc. Quem for lá pro Paraguaia, leva as contas de rezar. Quem for lá pro Paraguaia, leva as contas de rezar. Que lá é o purgatório, onde as almas foi penar. Que lá é o purgatório, onde as almas foi penar. O urubu do Paraguaia escreveu pro presidente. Urubu do Paraguaia escreveu pro presidente. Já está de cano novo, de comer carne de gente. Já está de cano novo, de comer carne de gente. A Guerra do Paraguai é o auge de uma série de lutas, contradições, um processo histórico que vem desde 1820, né, da década de 20, e que vai ser solucionado pela guerra, né? Todas essas contradições, todo esse processo histórico vai ter o seu momento de encontro exatamente em 1864-5, e aí nós temos a guerra. O Estado monárquico não estava preparado para uma guerra. O exército imperial na época tinha 17 mil homens, um pouco menos, talvez 16 mil e pouco, espalhados pelo país. Com a questão da guerra civil no Uruguai e a ideia de intervenção, uma parte dessas forças foram
concentradas na fronteira, mas basicamente as forças concentradas na fronteira do Exército eram poucas. Então o Corpo de Voluntários da Pátria foi criado porque, primeiro, você não tinha um exército suficiente para a guerra. E, em segundo lugar, porque tinha uma mobilização popular a favor da guerra. Agora, isso é em 1865. Quando a guerra adquiriu outra dimensão, devido às características, várias características e tal, e se alongou, aí a opinião pública começou a se voltar contra a guerra. Aí, a partir de 1866, os voluntários já rarearam. Mas os voluntários vão ser fundamentais até o fim da guerra, porque é o que vai suplementar o exército profissional, que era muito pequeno. Embarca, embarca, camarada, não tem mais que imaginar. Embarca, embarca, camarada, não tem mais que imaginar. Já cheguei aqui está, na cidade de Sioná. Já cheguei aqui está, na cidade de Sioná. Então o Império foi pego totalmente despreparado para a guerra, quer quanto ao exército, quer quanto à marinha, porque a marinha era uma marinha oceânica para agir no Atlântico Sul, não uma marinha fluvial. Essa é uma das causas, inclusive, da longa duração da guerra, né, que só vai terminar em 1870. Você teve que preparar um exército, e teve que preparar um exército de civis, né, que foram convocados, e que foram treinados lá na frente de batalha, quer dizer, sob tiros, etc. Já o Paraguai estava se preparando, Solano Lopes, desde 1863, por aí, começou a convocar tropas e tinha um exército preparado de 50 mil homens. Através das pessoas mais velhas, eles falaram que a Van Virgem é irmã do Félix. Era irmã. Quando eles foram para a guerra, eles eram bem preparados espiritualmente, né, fisicamente, e mais espiritualmente que fisicamente. Porque as pessoas tinham muita fé, tinham algumas orações, né, para livrar do mal. Aí essa Van Virgem, era irmã, ficou de cá, ele falou: você olha a minha família, olha a família ali, qualquer coisa a gente está transmitindo alguma coisa, você vai saber. Tudo que você está falando está É bom demais, né? Lavar roupa no brega. Eu trabalho o dia todo, aí quando chega a tardezinha, não dá pra... Van Virgem era a irmã de Félix, que ficou lá no Piauí quando ele foi para o Paraguai. No Paraguai ainda, quando Félix passava por adversidades, ele pedia a ajuda da irmã. É em você que eu acredito, você vai me ajudar. Quando eles retornam, ela compõe a comitiva e a memória local não resgata o nome de Van Virgem, ela é chamada somente assim, Van Virgem. Quando Félix chega na Barra, na região da Barra, na região de ocupação no Jalapão, que ocorre um acidente, ela cai, na verdade, com a criança. Quando os homens descem o rio para pegar a Van Virgem e salvar, o que eles encontram é uma mulher concentrada em oração, com uma criança no colo, o olhar sereno e as águas do rio girando em torno dela. Os homens descem nesse ambiente, resgatam Van Virgem e a criança, sobem até a balsa e garantem a comitiva completa. Quem vai chupar, tem que plantar um pouco assim que dá para
Para sobreviver a família. O que não pode. Eu gosto de pegar assim debaixo do braço para não machucar. Porque não tá só na Faz um favor. Eu começo a lavar o meu. Espera bem ele. Vou colocar na ponta da casa. Todo lado que a gente vai ter uma coisa. Tentar passar pelo menos só 1h30 lavando. Era mulher muito inteligente, né? Muito sábia. Na parte religiosa, principalmente, né? E ela tinha muita fé em Deus. Diz que adivinhava também, diz que ela tinha adivinhava as coisas. Não sei como, mas diz que ela era muito inteligente e sábia também. E quando eu estava lá na guerra do Paraguai, tudo que acontecia lá, ela ficava sabendo aqui. Ela tinha tipo uma visão, né, mãe? É, acho que ela tinha tipo uma visão. Os chamados grupos tradicionais, e os quilombolas especialmente, asseguram toda a construção da sua memória a partir de mitos. E os mitos, eles são lidos pela antropologia como elementos constitutivos do grupo. Então, o mito de Van Virgem, enquanto mito fundador, ele é fundamental para pensar a vida na Barra hoje. Porque o mito de Van Virgem conta a saga da chegada de uma comitiva que deixou o nordeste do país e chegou ao deserto do Jalapão. Essa comitiva tinha elementos diversos nela. Era uma comitiva de famílias. Era uma comitiva que tinha homem, mas também tinha mulher, tinha criança. Tinha fracos e fortes, tinha uma complexidade composta e colocada nessa comitiva. Quando essa comitiva chega e por um acidente, ao fazer a travessia num rio, a balsa afunda, essa comitiva acredita na força do feminino como elemento capaz de garantir a vida do grupo. Um pouco de roupa bem ali, ó. Para poder dar espaço aí, de dentro. Para lá onde? Aqui, ó. Colocar aqui. Tem aqui, ó. O mito, para o povo da Barra, tem uma função pedagógica que garante a vida local. Por isso a importância de que esse mito seja reproduzido e atualizado, por que não? Van Virgem não é uma heroína de tempos passados. Van Virgem é a minha heroína hoje. Van Virgem é quem vai me socorrer quando o meu bebê estiver para nascer e eu tiver alguma complicação no parto. Então é hoje que ela atua. E ela atuando hoje, ela garante a presentificação do grupo. O grupo existe hoje. O grupo não existiu no passado. O grupo tem uma trajetória gloriosa. O grupo tem uma trajetória de luta e conquista. Mas o grupo existe hoje. E é hoje que esse grupo quer ser reconhecido, com seus mitos, com seus processos pedagógicos, com as suas deficiências, lógico, mas também com seus passos, com seu caminhar sempre no processo de reconhecimento. Aqui no tempo do Félix, que ele foi quem amassou aqui esse lugar aqui. Foi 980 onças que ele matou. Para poder amansar aqui o local nosso aqui. Aqui, né, filho?
Isso aqui é um berço que foi achado, o Félix arranjou, saiu, descobriu ela. E aí, então, nós estamos todos cultivando e zerando ela aqui. Quase todo mês a gente está aqui. Porque é a mais funda que tem. Porque as grotinhas aqui tem diversas delas. Um dia nós entrou aqui com o Sulião, fomos cantar lá no derradeiro cômodo, que aí é escuro aqui dentro, na hora que entra, né? No meio de lanterna, quase não clareia. Aí nós entramos no derradeiro cômodo de lá, quando começou a cantar o canto do divino, clareou igual nós está aqui fora. Claro, clareou tudo quando foi cômodo, estava tudo claro. Aí na hora que nós terminou de cantar o canto do divino, ficou escuro do mesmo jeito que era. Lá dentro acendeu aquela clareza, aquela luz que Deus mandou para nós poder cantar de dentro. E nós não tínhamos a luz que tinha só de lanterna, não levamos outra luz. Aí Deus mandou essa claridade para nós lá dentro. Ficou claro igual aqui fora. Quando é na Semana Santa, elas vêm para aqui. De lá de casa, elas esturram aqui, de lá de casa a gente escuta. Parece que os pratos estremecem em cima da... O quê? E o dia que está chuvoso, elas conversam bonito. Elas esturram aí que escuta os pratos estremecem em cima da prateleira. Eu acho bonito nela é aquele rampante, aquele força naquele peito dela, para estourar. Assusta? Porque a gente escuta, ele fica olhando já. E ela esturra bem assim, pertinho assim, porque está pensando que ela está longe. Ela esturra devagarinho, bota a boca de pertinho do chão e esturra. Eles chegaram na fazenda dele, um dia de domingo, um dia 4 de agosto, um dia de domingo. Aí ele falou, o padroeiro da minha fazenda é São Domingo. E enquanto existir um dessa família, é para ficar festejando, 4 de agosto. Yo
Virgão Fidele, fleco na justiça, sede sapiência, e orai por nobre. Nossa elastíssima, e voz espiritual, voz honorável, orai por nobre. Voz era mística, torre da mística, e orai. Eu sinto muito orgulho de ser quilombola. Eu não tenho vergonha de falar. Tem pessoas que têm vergonha, né? Aí eu me orgulho por causa que eu sou descendente de Félix, que ele era um lutador. E eu me orgulho por causa disso. Porque muita gente pensa que quilombola é só gente preta. Gente bem pretinho, moreninho, não. Vem do sangue, isso aí vem do sangue, não só da cor. Pra mim é tudo. Pra mim é tudo. Eu tô honrando aquilo que eu sou. Eu não tô sendo uma coisa e querer ser outra. Né? Eu tô assumindo o que eu sou. Sou Salviana Rodrigues da Silva, filha de Dona Joaquina Rodrigues, Maria Rodrigues. Então, a Dona Joaquina, ela tem 6 filhas. Uma delas sou eu. Através dessas filhas dela, graças a todas nós já estamos formando de 2º grau. Eu faço faculdade já. Aí eu pretendo educar os meus filhos. Ela não teve a oportunidade de nos educar na escola, né? Nós éramos muito precárias as nossas condições, mas hoje, graças a Deus, já existe um colégio muito bom aqui. E eu pretendo educar os meus filhos e os meus alunos o melhor possível, que ela não pôde dar o que nós estamos dando para os nossos filhos. Eu faço rede, coberta, pano para fazer roupa, toalha de mesa, essas coisas, tudo enfim que é feito de pano, a gente faz com essa linha. Um grande desafio que a sociedade nacional, assim, no singular, tem hoje é de entender o que é quilombola. Porque quilombola não tem hoje nenhuma relação com negro fugido. Quilombola não tem nenhuma relação com escravidão. Existe, é claro, uma memória histórica que nos obriga a fazer uma adesão direta entre a história do Brasil e a presença de quilombolas no Brasil desse ano, no Brasil atual, no Brasil contemporâneo. E isso eu não posso esquecer. Mas quilombola hoje, assumir-se quilombola é perceber-se cidadã plena de direito. Desde a Constituição de 88, quando essa Constituição afirma que o reconhecimento como quilombola garante acessos para a conquista da cidadania, que afirmar-se quilombola é uma atitude política para esses grupos locais. Então, ser quilombola, e essa é uma perspectiva de grande parte da antropologia hoje, ser quilombola é articular-se a partir da sua ancestralidade comum, reconhecer-se politicamente como pertencente a essa ancestralidade e dizer: tenho direitos por pertencimento. Então, ser quilombola hoje parte fundamentalmente do autorreconhecimento.
Do ano atrasado para cá, a gente já começou também a resgatar a cultura que a gente tem de expor nisso aí, né? Que é para dar um incentivo para os jovens não viver abandonado, não viver nas drogas, nessas coisas, que é a coisa que mais me dói. De 10 jovens que morrem, 6, 8 é negro. 6, 8 é negro. Isso aí a gente me dói, porque eu sou negro, tenho meus filhos negros, tenho meus netos negros, né? E aí por isso é que a gente tem de dar um incentivo para alguma coisa, para ocupar a mente deles, para eles não virar para o mundo das drogas. Buscar a cultura, colocar os jovens nas culturas quilombolas, nas culturas, né, dos negros, para ocupar mais, né? E quando for mais o dia da manhã, ser uma tal pessoa. Ser negro, para mim, é assumir as características, né, dos nossos ancestrais, das nossas. E também, né, é a história, né? Eu entendo também que ser negro é a gente, né, fazer parte da história. Todos nós que vivemos em 2014, que vivemos no século XXI, trabalhamos estrategicamente a construção de nossas identidades. Isso acontece também com os grupos que a gente chama de tradicionais. São pessoas conscientes dos seus pertencimentos e aptas a trabalhar esses fluxos de forma a construir uma identidade positiva, né? Isso é o que acontece também com Barra de Aroeira. Como é que as pessoas da Barra de Aroeira se pensam no sentido de construir cidadania? Elas se percebem como cidadãs e cidadãos do nosso tempo e acionam elementos identitários. Então, em 2004, essas pessoas se percebem ocupando uma área que poderia ser reconhecida como remanescente de quilombo, para usar a categoria da Fundação Cultural Palmares, e começam a trabalhar politicamente e estrategicamente para conquistar essa identidade. Então, criam uma associação, porque essa é uma exigência institucionalizada, criam uma associação e, a partir dessa associação, começam a construir sua identidade atual. Não significa que partiram do nada, significa que estão atentas para as novas possibilidades de construção identitária. Bom, se existe um poder instituído que me permite transitar essa identidade, eu vou buscar na minha história os elementos que garantam esse reconhecimento. Eu sou dessa família aqui, eu nasci aqui na cabeceira da escola daqui, que chama Aroeira, sabe? Com idade de 10 anos eu fui embora, fui acabar de criar em Uruaçu, sabe? Por lá rodei, faltou pai, faltou mãe. Eu lembrei do meu território, voltei para trás, sabe? Isso aqui é do meu bisavô, Félix José Rodrigues, sabe? Que deixou para a família. Então eu lembrei e voltei para trás. Tá com 24 anos que eu voltei e estou morando aqui, sabe? Aí eu sou dessa família. O grupo da Barra esqueceu durante algum tempo, muito em função das lutas pela terra, essa história.
Estrategicamente, quando o Estado reconhece essas pessoas como quilombola, o Grupo da Barra aciona essa memória para trabalhar a favor da construção de uma identidade positiva. E nesse sentido, é muito diferente quando um morador de Santa Teresa diz "eu estou conversando com um preto da Barra", do que quando um próprio morador da Barra diz "eu sou um preto da Barra". Sou um preto da Barra e quero ser reconhecida como tal. Quais são os direitos e deveres que estão passando por esse processo de reconhecimento? Quando eu digo sim, existo, sim, eu quero escola, eu quero saneamento, eu quero acesso à tecnologia, eu quero acesso a uma formação plena. Quando eu afirmo essa identidade, eu consigo existir no mesmo tempo, no mesmo horizonte de percepção que o meu interlocutor. É muito interessante falar isso. Em determinado momento, a gente acha que os chamados tomadores de decisão não tinham consciência de que essas pessoas iriam se empoderar completamente desse processo. E pela afirmação, ressignificar o caminho. Então é legal, é interessante. Pela primeira vez na história do Brasil, é interessante dizer que é quilombola, é interessante dizer que é um preto da Barra. O que acontece hoje é que nós estamos só nesse quadrinho pequeno e os terrenos ligados com nós aqui é de outras pessoas, a gente não pode tirar nenhuma vara lá dentro e nós vivemos oprimidos, né? Que tem como criar um porco, não cria porque é nesse lugarzinho aqui. Quer criar uma vaquinha, não cria porque não tem aonde criar ela, né? Então a situação vai sempre ficando cada vez mais precária. Eu tenho uma fé ainda que um dia a gente consiga realizar esse sonho. Que tanto sofrimento que já houve, tantas pessoas que já se foram na fé de receber esse pedaço de terra. Uma terra que foi suada, suor de sangue, tudo. O Félix lutou pela nação inteira. Que isso aqui foi compra e pago, não foi nada de graça. Os fazendeiros foram tomando posse dessa terra simplesmente assim. Aquele povo nosso daquele tempo, eles não tinham como se diz, a visão que tem hoje. Eles pensavam que alguém que chegava, como se diz, eu estou apossado dessa greba aqui. Tem outra greba bem aqui que me pertence, mas ainda está sem serviço, né? Uma outra pessoa chegava, sei de onde é que vinha, procurava se ele podia, e eu podia ceder para ele fazer um pano de frita ali, até ele melhorar um pouco para poder ir para outro rumo. Eu, sem malícia nenhuma, cedia para ele se estacionar por ali, e ali ele já se apossava e fazia um direito, né? E assim, os outros que lá vinham chegando, entravam sem comunicação nenhuma e foram se invadindo. Nós fomos maltratados, estamos sendo maltratados até hoje. Prometeram matar, tudo isso, correram com as pessoas do lugar. Aí tomaram um pedacinho que tinham. Aí ficamos aqui. Quando foi de 2004 para cá, começou a fazer formularizar essa associação. Em 2007, aí chegou a oportunidade do INCRA chegar na realidade, veio e fez reunião, que por onde tinham feito o primeiro limite não tinha como, mas estava muito impossível, né? Aí decidiram reduzir o lote para ficar com menos área. Assim, a maior parte consentiu que poderia
não é de boa vontade não, mas de em tudo por tudo, se conseguisse pelo menos por esse último demarcação que fez, que dá 60 mil hectares, já era alguma coisa a mais, né? Quem visto nós está só dentro de 180 alqueires aqui para receber 60 mil hectares, é outra história, que a família não é só essa, né? Estamos aqui, esses aqui é porque os outros que tá aqui não tem onde trabalhar, não tem que estar arrochado. Com a criação da associação, a Barra foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares em 2006 como remanescente de quilombo e inicia-se aí, em 2006, um processo lento que vai até hoje buscar o reconhecimento através da titulação das terras. Então você tem o reconhecimento institucionalizado, mas essa mesma instituição que reconheceu não garante a titulação. Então, em 2006, vem a carta de reconhecimento, mas essa carta não é suficiente. É preciso ter a titulação da terra, porque grupos quilombolas no Brasil existem porque ocupam um espaço. Para que efetivamente eu seja uma quilombola, eu tenho que ter o título da terra. E aí ficam questionamentos, né? Por que o INCRA não titula? Por que as instituições já consolidadas, que inclusive reconheceram, não cobram efetivamente de quem pode titular? Não, a Fundação Palmares, no momento que reconhece, tem a obrigação de enviar a certidão para as comunidades solicitantes, bem como o INCRA, né, e outros órgãos públicos envolvidos. Agora, o quilombola, né, a Associação Quilombola, ela pode, a partir daí, também abrir um processo no INCRA a fim de titular o seu território. O processo da Barra da Aroeira é um processo que está tendo uma tramitação normal aqui dentro do INCRA. O trabalho antropológico foi executado por uma equipe, o relatório técnico de identificação da limitação da área, e realmente a área que está sendo destinada para a comunidade é uma área de 65 mil hectares, bem próximo da capital, de Palmas. Sabe? Essa área para ser destinada, para você ter uma noção, hoje ela envolve praticamente todo o recurso do INCRA para o Brasil, para atender as áreas quilombolas, né? E envolve mais de 300 pequenas propriedades e médias propriedades dentro dessa área. A certidão da Palmares não garante a titulação. A titulação envolve um outro procedimento mais longo e mais detalhado, com outros tipos de informações técnicas, um laudo antropológico. Então tem uma informação mais completa para a titulação da terra. Como se trata de uma área que tem um passivo muito grande, uma história muito bonita de um herói de guerra do Paraguai, né, que realmente veio para cá, para essa região, e teve essa área destinada para ele ainda na década de... em 1800, 1870, né, que realmente precisa ser trabalhado com muito carinho. A gente quer receber pelo menos o que foi reduzido. Mas o sonho de todo é a área toda. Que os fazendeiros acham que é impossível, outras pessoas acham que é impossível, né? Porque tem 2 cidades dentro. Mas a gente tem que lutar pelo menos pela área que foi reduzida, o segundo mapa. O espírito de Félix, eu sei que ele me conhece mais do que eu conheci ele, que nem ver ele eu não vi. Mas ele, né, pode estar contando que a luta continua, que eu estou aqui para lutar por essa terra, para deixar para cada um e cada uma, né? Deixar eles assossegados. Não deixar como meus pais me deixou. Félix José Rodrigues para nós foi um grande herói. A gente não pode esquecer, a gente tem de sempre ficar com essa história viva na mente da gente. E não deixar que ela morra por aqui, né? A gente ir repassando para os filhos, netos, enquanto vier e quem vier pela frente. Precisa levantar a história do Félix. Um cara que lutou, negro,
sabe, lutou na Guerra do Paraguai, trouxe e ganhou prêmio melhor que os outros. Isso eles falam com muita clareza. Eles têm orgulho de falar. E a geração mais que estão fora hoje, que saíram para sobreviver, não tem esse conhecimento. Ele ficou bem famoso, diz que é porque ele conseguiu matar o chefe da guerra. Por isso que ele ficou bem mais famoso. Que ele era um negro de porte alto, né? Que naquela época eles procuravam as pessoas, homem que tinha porte de homem de forte, né? Tem a história oficial da época e a história que nós sabemos hoje. Tá? A história oficial da época, ele foi lanceado, tem a batalha final, em 1º de maio de 1870. Ele estava a cavalo, fugindo, aí o cabo do exército, Francisco Lacerda, chamado Chico Diabo, com uma lança, atravessou no abdômen, e aí ele tem uma hemorragia e morre. Né? Sempre se foi contestado isso nas décadas seguintes, vários autores escreveram que não tinha sido bem assim, etc., mas a visão oficial foi essa. Nós sabemos hoje que foi o seguinte, né? O comandante da tropa que atacou o que restava do exército paraguaio, o general Câmara, ele era um sujeito muito interessante, ele escrevia cartas. Na década de 70, eu acho que 1972, se eu não me engano, no meu livro eu cito a data exata, um descendente dele publicou toda a correspondência dele com a esposa. E aí ele relata o que aconteceu efetivamente. O que aconteceu efetivamente? O Solano Lopes está tentando fugir, efetivamente o cabo Lacerda lanceia ele, quer dizer, atravessa o abdômen com uma lança, ele desce do cavalo, corre, fugindo da tropa, chega no riacho Yaquidabã, está ferido mortalmente, dentro do riacho, com a espada na mão, tentando se defender dos soldados brasileiros que estão ali. Aí chega o Câmara, então o riacho tem um declive, o Câmara está um pouco acima dele, a uma dezena ou mais de metros de distância, e fala, não atirem, não façam nada para prendê-lo, porque não existia a ordem, nem o objetivo era matar Solano Lopes. O objetivo da guerra por parte do imperador e por parte do Estado Imperial era tirar Solano Lopes do poder e expulsá-lo do Paraguai e toda a sua família, para ter a garantia que não ia voltar à política anterior, etc. Né? Mas aí o Câmara relata o seguinte: no que ele dá a ordem de desarmar o Solano Lopes e tirarem a espada dele, que é quando o Solano Lopes fala que não se rende, ele dá uma ordem de rendição ou de tirar a espada. Aí o Solano Lopes fala que não se rende e que morre com a pátria, com o país dele. Né? Quer dizer, isso é visto como algo heróico, etc., mas há que se considerar também o seguinte, né? Quer dizer, ele quer sacrificar o país inteiro. Né? É outra leitura possível, né? É o que restava do país depois da destruição da guerra. E aí, quando o Câmara dá essa ordem e os soldados vão desarmá-los, vão para agarrar a espada e está mortalmente ferido, aí o Câmara diz que escuta um tiro vindo de trás dele. Aí um soldado de infantaria deu um tiro de rifle que acertou no Solano Lopes. Ele conseguiu eliminar o mandante da guerra que lutava contra o Brasil. Por isso que ele ficou mais forte e reconhecido. Né? Ele venceu a guerra, acabou a guerra. Aí acabou. Que até hoje, graças a Deus, subrista, daqui nós estamos sabendo, está em paz, viu? Mas desse tempo acabou, viu? E desse trabalho dele foi o que ele ganhou. Ele recebeu só a terra. Ele ofereceu medalha, ofereceu tudo, não, senhor, eu quero só a terra. Aí ficou a 12 léguas em quadro, 12 léguas, 12 em quatro rios, 12. É a terra do Félix. Os heróis oficiais, efetivamente, são brancos, né? Quer dizer, construídos posteriormente. Mas os heróis são construídos posteriormente, que é a figura do Caxias, que foi efetivamente um grande comandante e tal. O general Osório, que já era na época um herói entre a tropa, são os dois grandes heróis que saem da guerra, né? Agora, não existe, enfim, é a primeira vez que me faz essa pergunta, por isso estou pensando aqui, mas eu não me lembro da construção de tem referências ao desempenho dos Zuavos por parte do Conde D, mas não existe a construção de um herói negro oficial. E nem poderia,
pela lógica do Império. Como é que você ia construir um herói negro num regime que era escravocrata, né? Quer dizer, ficava difícil para eles fazerem isso, era uma contradição inata, né? Se eu considero que uma nação é múltipla, eu vou questionar o conceito de herói nacional. Porque para uma nação múltipla, eu tenho que ter símbolos múltiplos, heróis múltiplos. Para a Barra de Aroeira, não existe um herói nacional maior, mais forte, mais consolidado, mais verdadeiro do que Félix José Rodrigues. Se ele não fosse um herói, ele não tinha honrado, ele não tinha ido para a guerra e voltado com aquele entusiasmo de ter vencido a guerra. Ele não tinha sido chamado por Dom Pedro II, que eu acredito que Dom Pedro II não ia chamar um moleque, um vagabundo, uma coisa que não tinha nada a ver na história, né? E aí por isso que eu me sinto honrada por eu ser descendente de Félix José Rodrigues, e sinto também que Félix José Rodrigues para mim era um herói, era tudo para nós. Agora nós é que não estamos valorizando ele como deve ser. Félix não pensou nele, pensou na descendência. Ele não é um herói porque ele fez, não, mas ele é um herói porque ele pensou na continuidade. Isso é que é bonito, bonito. Eles verem isso, eles sentem essa continuidade. A minha expectativa para o futuro, o primeiro passo é nunca a gente desistir. Nunca a gente desistir. Não sei se estou agindo certo. E também, né, lutar. Porque as coisas estão difíceis. Não é que a gente vai cruzar os braços e deixar de lutar, não. Eu tenho para mim que isso aí é igualmente quando a gente está doente. Quando a gente está doente, a gente não vai ficar aí deitada e esperar a morte chegar, não. A gente vai no médico. Muitas vezes aquele médico não está dando certo, vai em outro, faz exame até a gente se recuperar. É igualmente isso aqui. É igualmente isso aqui. Se todos pensassem igual eu penso, nós talvez a nossa Barra de Aroeira era uma outra barra. Por mais que a gente é muito pisado, principalmente dos políticos. A gente só é visto como um cidadão e como uma cidadã agora, nesse período, daqui até tanto de outubro. Passou-se daí, a gente é esquecido, principalmente nós, negros. Mas por isso eu vou abaixar o cangote? Vou não. Eu honro o que eu sou. Eu sou cidadã igual os outros. Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, São Paulo, Maria e João. Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro. Lutei pela pátria e ganhei o cativeiro. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadão ou por Deus não fui feito. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadão ou por Deus não foi feito. Eu sou a nação, eu também sou irmão, sou povo de Deus e não tenho porção. Eu venho da fome, da seca e da dor. Eu sou do trabalho e não tenho valor. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadão ou por Deus não foi feito. E agora me diga se eu tenho direito, se sou
sou cidadão, por Deus não fui feito. Eu faço a cidade, não moro, me arranjo. Plantei e colhi, mas não como sou anjo. Eu venho da terra sem distribuição. Eu sou do cansaço, sem compensação. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadão ou por Deus não fui feito. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadão ou por Deus não fui feito. Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, sou Paulo, eu sou a nação. Eu faço a cidade, mas sou estrangeiro. Lutei pela pátria e ganhei o cativeiro.